Então ele coloca aqui a letra A é interais e a letra B parenterais. Letra A é interais e letra B parenterais. Então vejam. Número 1, oral. Número 2, endovenosa. Número 3, bucal. Número 4, subcutânea. Número 5, sublingual. E número 6, intramuscular. Então, vamos ver aqui quais são as vias enterais. Primeiro, enteral, entérico, tubo digestivo, absorção pelo tubo digestivo. Oral, bucal e sublingual. Então, as vias enterais são oral, bucal e sublingual, aqui nessa lista. E quais são as vias parenterais? Parenterais, periférico ao tubo digestivo. Não é administrado no tubo digestivo, é periférico ao tubo digestivo. Parenteral. Via endovenosa, via subcutânea e via intramuscular. Ou seja, de acordo com essa discussão, a alternativa correta, a alternativa B. Por quê? Porque na B, vejam, ó, alternativa B. A, ou seja, enterais. 1, oral. 3, bucal. E 5, sublingual. Tá aqui, perfeito. B, ou seja, vias parenterais. 2, o que é o 2? Endovenosa. 4, o que é o 4? Subcutânea. E 6, o que é o 6? Intramuscular. Portanto, a alternativa correta, alternativa B. Ok? Então, só se atentem a isso. Essa banca geralmente considera como vias enterais oral, retal, sublingual e bucal, mas não estranhe se vocês pegarem outros livros para ler e discutir e ler lá que vias enterais são só oral e retal, tá? Tem essa confusão mesmo na literatura. Então aqui é uma questão de tabuão. A cenário alternativo contém doenças imunológicas com manifestação bucal. Aqui só um adendo, tá? Lá naquele quadro lá eu falava de epidermólise bulhosa como uma doença dermatológica. Mas a epidermólise bulhosa é uma doença genética. Ela não é uma doença imunológica. Então aqui eu poderia ter induzido vocês ao erro, quem assistiu lá desde do comecinho da introdução da parte que eu falei que doenças autoimunes muitas vezes são consideradas doenças vésico-bolhosas e ou doenças dermatológicas com manifestação na região mucosa também. A epidermólise bulhosa estava lá dentro das doenças dermatológicas, mas ela, em especial, não é uma doença autoimune, não é uma doença imunológica, tá? Ela pode ter a formação de bolhas, como o nome próprio diz, epidermólise bulhosa, mas não é, tá bom? Então, só fazendo essa correção, né? Porque eu poderia induzir vocês ao erro se eu mostrasse aquele slide, né? Ou quem se atentou àquele slide de doenças dermatológicas, mas aqui eu estou fazendo esse complemento sobre aquele slide para você não errar uma questão dessa. E aí, né, o pessoal, Renata, Yuri, Norton, colocaram B. Realmente, pemphigoide bolhoso, pênfigo vulgar, lúpus eritematoso são sim doenças imunológicas com manifestações bucais. Então, a alternativa correta é a alternativa B. Então, por exemplo, varicela a gente já sabe, né, que não é uma doença imunológica, é uma doença viral. A gente elimina. E aí, com essa dica, esse complemento que eu falei de epidermólise bolhosa, aí você eliminaria as outras duas e chegaria na alternativa B. Assinale a alternativa que apresenta uma característica da angina de Ludwig. Angina de Ludwig, uma infecção grave que pode ter origem odontogênica e que, como característica, poderia ter, letra A, endurecimento com flutuação, amolecida sem flutuação, amolecida com flutuação, endurecido sem flutuação. Como eu falei para vocês, angina de Ludwig não é um abscesso, a angina de Ludwig é uma celulite e, por característica, por ser celulite, ela não é amolecida, ela é endurecida e, como não tem pus, sem flutuação, letra D.
A gente vai ver mais à frente alguma outra coisa, alguma outra questão que possa envolver a angina de Ludwig, mas observem a diferença, né? Quando a gente tem celulite e quando a gente tem abscesso. A celulite não há a formação de pus, a gente não tem conteúdo purulento, a gente tem uma área endurecida, eritematosa, de limites difusos, a gente não sabe onde ela começa, onde ela termina, e com dor e incômodo distribuído por toda a área. Já o abscesso é circunscrito, menor, normalmente limitado, de origem, de início e fim determinado, a gente sabe onde é que o abscesso começa e termina, e flutuante, de aspecto amolecido. Já a celulite é justamente o oposto, ela é endurecida e sem flutuação. Portanto, se a angina de Ludwig não é abscesso, é celulite, as características têm que ser condizentes com as de uma celulite, seria endurecido sem flutuação. Assinale a alternativa correta. A. Os nervos a serem bloqueados para a remoção de um terceiro molar inferior são lingual, alveolar inferior e bucal. Sim, está certo. Na fratura de Guerin, os números de ossos comprometidos é de no mínimo 10. Nossa Senhora. Fratura de Guerin, gente, é sinônimo de Lefort 1. Na Lefort 1 a gente não tem 10 ossos comprometidos, então a letra B está errada. Entre as referências anatômicas utilizadas na ligadura da artéria carótida externa, inclui-se músculo esternocleidomastoide, sim, e nervo hipoglosso, não. Todas as alternativas estão corretas? Não. A letra correta é a letra A. Não há dúvidas, né, que para tirar um terceiro molar inferior, a gente vai ter que deixar anestesiado, por meio das técnicas que a gente já discutiu no começo da aula, os nervos lingual, alveolar inferior e bucal. Então, a alternativa correta seria que os nervos a serem bloqueados para a remoção de um terceiro molar inferior são lingual, alveolar inferior e bucal. A alternativa que mencionava a fratura de Guerin dizia que o número mínimo de ossos comprometidos com essa fratura seriam 10 e definitivamente isso não procede. Aqui vem uma outra questão, a gente passou a questão, né, da parte de acentuação. Professora, a dica de ouro. Qual é a dica de ouro, gente? Tem tantas palavras. Né? A língua portuguesa tem tantas palavras. E, assim, a gente não sabe todas. Nem eu, que sou professora de língua portuguesa. Se eu viver, acho que 100 anos, eu não vou conhecer todas as palavras, mas quando a gente faz um concurso público, a dica é essa, é focar nas que trazem mais problemas, certo? A professora apresentou as que trazem mais, leitores e leitores de, vamos dizer, não das redes sociais, porque eu vou falar, das redes sociais, pelo amor de tudo que vocês acreditarem nessa vida, com muito cuidado, não agora ler livros, né? Pessoas que são leitoras, que, gente, aí ela vai ter uma bagagem, vamos dizer, cultural, vai ter uma facilidade na acentuação, certo? Pessoas que gostam, não usam a informalidade, pessoas que são assim, sabe, aquelas, tipo, bem corretinhas, exigentes com a linguagem, falar uma linguagem que não é, vamos dizer, a certa, e sim a mais prestigiosa, né? Aquela mais adequada para o contexto, ela vai ter facilidade com essa parte ortográfica e com a parte que é a parte de acentuação gráfica. Ok? E mais à frente eu vou falar de um outro assunto que tem até lá no início, no conteúdo programático, que é a ortoépia, tem a prosódia e a cacoépia, que assim, eu vou falar para vocês, é algo que a gente estuda, meu Deus, lá atrás, e tem professores que muitas vezes eles nem dão esse conteúdo,
lá no nosso início, né, de formação, nosso ensino fundamental, né, 2 lá, que é antes do ensino médio, e no 1, e aí tem professores que até pulam essa parte, certo? Então, você que faz o curso vai ter uma facilidade em relação às outras pessoas, porque eu vou falar exatamente o que é e mostrar o cuidado que vocês terão de ter. Nessa parte aqui, que é uma outra questão, sempre eu falo para vocês, ó, não leiam aqui, porque vocês não sabem o que ele quer. Você tem que ler aqui o comando. A palavra em destaque, ela estabelece coesão. Coesão é que, assim, muitas vezes, para deixar o texto coesivo, que, vamos dizer, mais objetivo, direto, sem enrolação, para que ele fique claro, coerente, tenha um sentido, muitas vezes a gente usa elementos, né? E esses elementos, que são chamados elementos coesivos, que são conectores, são pronomes, né? Então, por exemplo, os doutores participantes do curso de língua portuguesa da Banca Zambini, aí, eles, aí é para deixar o texto coeso, para não repetir os doutores, né, ficar um texto chato, aí a gente usa esses termos que fazem referência, ok? E ele quer, então, que você veja o quê. Quando você olhar para o quê, agora sim, quando ler o período nós vamos ver, eu vou falar para vocês, até mais adiante novamente, é aquilo que a gente olha da letra maiúscula, né, que começa ali o parágrafo, até um ponto forte, que é o ponto final, que é o ponto que nós colocamos de exclamação, de interrogação, esse é o período. Se dentro do período um verbo vai ser chamado de simples, mais de um verbo vai ser chamado de período composto, certo? E ele quer que você veja, esse que é um pronome relativo? Esse, uma vez que recupera o termo, porque pronome relativo, ele vai fazer relação a um termo que foi dito anteriormente, certo? Pronome relativo, porque introduz uma oração adjetiva explicativa, o pronome relativo, ele nunca vai... Essas são as questões bizarras, né? O pronome relativo, ele não introduz oração nenhuma aqui, ó, não vai introduzir. O relativo, ele vai sempre fazer referência... Eu tô cebolinha hoje, viu? Já é a segunda vez. O pronome relativo, ele vai fazer sempre referência a algo que foi dito anteriormente. Conjunção integrante pode sim ser uma conjunção integrante, ok? Quando introduz uma oração subordinada substantiva, pode, e uma preposição, porque liga orações contíguas. Aí vamos olhar o seguinte. Primeira coisa, a palavra que, ela pode ser várias coisas, certo? Mas aqui, uma dica, quando você tem, ó, anunciou que, comentou que, disse que, pensou que, nós vamos colocar uma conjunção integrante, ou seja, aquilo que nós vamos falar, que a pessoa anunciou, que a pessoa comentou, que a pessoa perguntou, que a pessoa desejou, aí nós vamos colocar em formato de uma oração, certo? Aí vai ser uma conjunção integrante. Então, ó, a Agência Espacial Norte-Americana, NASA, anunciou que, então a gente já sabe que vai ter aí aquilo que ela anunciou em formato de uma oração. Que
Iniciará nesta segunda-feira mais uma fase da missão DART, certo? Então, ela colocou aqui. Ela poderia colocar iniciará ou anunciou a missão, anunciou a aula, anunciou a gravidez, por exemplo. Então, só que em formato de uma oração, ok? Então, é uma conjunção. Quanto é raiz quarta de 0,4444 elevado a 2? Então, isso é o mesmo que o quê, hein, gente? É raiz quarta de 0,444 multiplicado por ela mesmo. Raiz quarta de 0,444. Porque quando é elevado a 2, elevado ao quadrado, é o número multiplicado por ele mesmo. Beleza. E agora só é transformar em fração geratriz. 0,4444 é o quê? O cara que se repete é o 4 só. Então, 4 sobre 9. Facinho essa, né? Vezes 4 sobre 9, que é a mesma coisa. Então, como é que a gente faz essa multiplicação, Neto? Quando os índices são iguais, é outra propriedadezinha. Você repete o símbolo da raiz com esse 4 e multiplica as coisas que estão dentro. 4 vezes 4 dá quanto? 16. E 9 vezes 9 dá 81. Aí agora tu consegue calcular. Quanto é a raiz quarta de 16? É 2. Porque 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 2 multiplicado por ele mesmo 4 vezes, dá 16. Quanto é a raiz quarta de 81? 3. Porque 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 dá 81. Se você quiser, você podia ter fatorado, né? Por exemplo, 16, ó, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 4, por 2 dá 2 de novo, ó, fica 1. Ó. Então, pode notar, ó, é 2 elevado a 4. Ó. Então, 16 é 2 elevado a 4. Então, a raiz quarta de 16 é o 2. A mesma coisinha você faria com 81. Ó. 81 por 3 dá 27. 27 por 3 dá 9. 9 por 3 dá 3. 3 por 3 dá 1. Aí ficaria 3 elevado a 4. Ó, que é o 3 multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Aqui foi o 2 multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Então, são muitas propriedades. Se você for estudar passo a passo disso, fica muito denso o seu estudo. Então, assim, o bom disso é que você direciona, né? Agora, você não vai entender tudo necessariamente, né? Porque tem vários tipos de pessoas e várias dificuldades. E cabe a nós identificarmos para podermos tomar as devidas providências. Então, letra D, de dado a questão aí, 23.